Que bom ter você aqui. Que Deus em Cristo esteja abençoando toda a sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Antes de falarmos de mais um livro da coleção do Edward M. Bondes sobre oração, confesso para vocês que dentre os muitos livros que eu já li sobre oração, esta coleção do Edward M. Bondes, ela supera em muito os muitos livros que existem aí sobre oração. E neste exemplar aqui, ó, olha só, a necessidade de oração. Então, antes de falar sobre isso, eu quero pedir para você se inscreva no nosso canal, dê o seu like aí, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos e que você seja edificado, abençoado, assim como esses livros têm sido uma bênção para a minha vida, para a igreja onde eu pastoreio, que eu sempre trago referências desses trabalhos, deste livro, de passagem, de citações. Eu creio que vai abençoar toda a sua vida em nome de Jesus. A necessidade da oração. Nesse exemplar aqui, ele fala sobre aquele intercessor, aquela pessoa que ora. E esta pessoa, ela não ora só por si, mas alguém que tem uma visão geral da oração. Ele ora pelos governantes, ele ora pela sua família, ele ora pelo Estado, ele ora pelas autoridades, ele ora por aqueles que estão frios, ele ora por amigos seus, irmãos em Cristo, pastores que estão na luta, que estão na peleja aí, direcionando os rebanhos que foram confiados ao Senhor para que eles viessem a pastorear. É realmente um livro fantástico. E ele vai também trazer valores que estão intrínsecos na oração. Ele vai falar sobre a fé, a oração de fé, a oração com perseverança, a oração com confiança, o derramar na presença do Senhor. Então, o Edward M. Bondes, eu volto a repetir, como eu sempre falei nos outros livros, ele foi alguém que não só escreveu e registrou sobre a oração, mas ele vivia nessa prática de oração. Se nós queremos ser vitoriosos, se nós queremos uma vida de comunhão, uma vida cristã saudável, é preciso que nós venhamos criar esse hábito de orar. Então a minha vida, ela mudou de 0 a 10, eu posso dizer que a minha vida mudou em 9. Em 9, olha que coisa maravilhosa. Porque quando você ora, você tem mais ânimo para fazer a obra de Deus, para evangelizar, para compartilhar as coisas de Deus, as coisas que Deus tem falado ao nosso coração, porque em oração você vai estar recebendo esse poder do alto para que você comunique a palavra de Deus com autoridade e seja uma bênção nas mãos do Senhor. Este aqui, olha que citação maravilhosa. Ele fala que a fé em Cristo é a base de toda a obra de oração. Então são valores intrínsecos que estão na oração. Ninguém pode orar sem fé, então é necessário que haja fé. Então a oração em Cristo. Olha que outra citação maravilhosa aqui, ó. A demora infrequente, o teste é a força da fé. Quanta paciência é exigida quando vem os tempos de provação, mas ainda assim a fé angaria força ao esperar e ao orar. A paciência tem sua obra aperfeiçoada na escola da demora. Em alguns casos, a demora é da própria essência da oração. Deus tem muito a fazer antes de dar a resposta final. Quais são essas essenciais para o bem futuro daquele que solicitou o favor do Senhor? Que coisa maravilhosa! Então, invista tempo de oração. Seja um homem de oração. Seja uma mulher de oração. Seja um jovem de oração. E seja um instrumento usado nas mãos do Senhor. Eu fico empolgado. Aqui vocês estão percebendo que eu fico empolgado quando eu falo, porque quando nós temos um tesouro, algo que nós sabemos que vem até as nossas mãos, eu particularmente sou assim. Quando eu recebo algo
que edificou a minha vida, algo que marca a nossa alma, o nosso espírito, que nós temos o Espírito Santo, ele nos convence que veio da parte dele. Aí nós queremos também compartilhar com as pessoas para que elas também sejam abençoadas. Olha que coisa maravilhosa. As verdadeiras orações nascem de provações e necessidades do presente. O pão para hoje é pão suficiente. O pão dado hoje é a forma mais forte da promessa que haverá o pão da manhã. A vitória hoje é a garantia da vitória da manhã. Nossas orações precisam ser focadas no presente. Devemos confiar em Deus hoje e deixar o amanhã inteiramente com Ele. O presente é nosso. O futuro pertence a Deus. A oração é a tarefa e a obrigação presente de cada dia. Orações diárias para as necessidades diárias. Você está com necessidade diária? Entra agora, meu querido. Entre na presença de Deus em oração, porque o Deus que respondeu Elias, o Deus que respondeu Ana, ele irá, por sua infinita misericórdia, responder também as suas orações. Mais um trechinho aqui desta obra. A fé não é uma crença abstrata na palavra de Deus, nem uma mera crença mental, nem uma simples concordância de entendimento e vontade, e nenhuma aceitação passiva de fato. Por mais sagrados e completos que sejam, a fé é um operar de Deus, uma iluminação divina, uma energia implantada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo na nossa alma, um princípio divino espiritual que tira a partir do sobrenatural e o faz algo apreensível pelas faculdades do tempo e da percepção, essas colocadas na presença de Deus e apresentadas diante do altar do Senhor em oração. A fé não é um ato sem propósito da alma, mas é olhar para Deus e descansar nas suas promessas, porque quanto mais eu e você estejamos olhando para Deus, por mais que eu e você estejamos com os nossos joelhos dobrados diante do altar do Senhor no nosso lugar secreto, nós sabemos disso, que a fé é um ato, não é, melhor dizendo, não é um ato sem propósito. A fé não é acreditar em qualquer coisa, é acreditar em Deus, descansar nele confiando na sua palavra. Então, fé, oração, palavra são princípios intrínsecos à oração. Agora ele fala o seguinte: a dúvida e o medo são inimigos gêmeos da fé. Algumas vezes elas realmente usurpam o lugar da fé. Embora nós oremos, e uma oração é uma oração desassossegada e inquieta, que nós fazemos preocupada e frequentemente lamentosa. Mas quando nós estamos em oração, alicerçado na palavra, vivendo esta fé em nosso coração, os nossos momentos de oração serão momentos prazerosos na presença do Espírito Santo. Não sei se você já teve essa experiência de ter alguma notícia ruim, de estar vivendo por alguma situação adversa, e de repente você vai falar com Deus. E às vezes você e eu vamos falar com Deus, e às vezes nós estamos inquietos, e nessa inquietude nossa, fica impossível de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo falar aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Mas quando nós, mesmo nas lutas, nas adversidades da vida, nas provações, nós chegamos diante do altar do Senhor para falar com Deus, e quando nós nos desprendemos das correntes e estejamos naquele local, desfrutando daquele momento de diálogo com Deus, aí nós levantamos com as nossas forças renovadas, aí nós levantamos totalmente restaurados pelo poder do Espírito Santo atuando em nossos corações. Olha aqui, a fé, a oração é indissoluvelmente unida. A fé lhe dá cor e tom, modela seu caráter e assegura os resultados. Olha que coisa maravilhosa. Então não perca tempo. Fale com Deus em oração.
entrega a tua casa, a tua família aos pés do Senhor e que Deus, por sua infinita misericórdia, vai responder as nossas orações. Então vai lá, adquire o seu exemplar do Edward M. Bondes, A Necessidade da Oração. Você tem alguma necessidade? Então vai orar. Você tem alguma demanda? Então vai orar. Porque a oração, ela move não só o sobrenatural, mas ela traz o sobrenatural a mover no natural. Então ore, busque a presença de Deus e se fortaleça na fé em nome de Jesus.